Meu nome é Lucinéia, eu sou consultora em gestão e organização de documentos pela Clique Documental e aqui nós vamos falar de mais problemas que a gente encontra em arquivo. Parte 2. Erros comuns encontrados em gestão de documento em arquivo. Além daqueles anteriormente falados, nós falamos sobre organizar o documento em ordem alfabética, nós falamos sobre a questão de manter documentos intermediários no processo e nós falamos sobre cópias no arquivo. Outros elementos que a gente considera muito problemático dentro dos processos em arquivo é o quê? Uma coisa muito comum é as pessoas organizarem os documentos na cabeça delas. Cada departamento, cada setor procura fazer a sua organização. Ou alguém simplesmente estabelece por conta própria que aquela é a melhor forma de organizar. É importante que antes de você estabelecer como organizar, que você procure entender se essa organização reflete a empresa, reflete as atividades fim e meio da empresa e, a partir daí, conversar com os envolvidos, entender o que os setores produzem, como eles recebem os documentos para você estabelecer uma estrutura de organização. Essa é a maneira mais adequada, não simplesmente organizar a nossa maneira. E o que a gestão documental faz? Exatamente isso, ela estabelece padrão para esse processo. Ela colabora, né? Ela ajuda todo mundo, ela faz com que os documentos reflitam as atividades da empresa. Não o que eu quero enquanto funcionária, né? Mas enquanto eu preciso para fazer as minhas atividades, exercer minhas tarefas na organização. Outra coisa comum, infelizmente, muitas empresas partem para a digitalização sem fazer projeto de gestão documental. E não é possível fazer digitalização sem projeto de gestão documental. Não é que não é possível, acho que esse não é o termo mais apropriado. Não é inteligente, não é estratégico para a empresa fazer digitalização sem gestão documental. Por quê? Porque pode se tornar no digital uma bagunça do meio físico, ou seja, você pega a bagunça do seu meio físico e leva ela para o seu digital. Isso não faz o menor sentido. Fora que para digitalizar, você precisa estabelecer alguns requisitos, você precisa respeitar critérios, você tem que seguir legislações específicas. O Brasil hoje tem lei, decreto que trata exclusivamente de digitalização. Se você é da área da saúde, se você é da área de educação, você tem decretos, portarias específicas para você seguir. Então, por favor, não faça digitalização sem fazer um projeto. Se você é um pequeno empreendedor, mais fácil ainda. A gente faz a gestão da documentação e já estabelece a melhor maneira de digitalizar. Vai ser incrível e você vai ficar muito mais satisfeito no futuro e respaldado, né, pela lei aí, não correndo risco de sofrer sanções e etc. Outro problema comum é o quê? É você não ter uma política de gestão de documento e informação. E a empresa não tem um plano de classificação, não tem uma tabela de temporalidade, não tem documentos que estabelecem os procedimentos de gestão e organização do seu acervo. Isso faz com que a maioria das coisas que eu disse anteriormente aconteça, né? Fica cópia no arquivo, não controla a cópia, mistura a cópia com o original, faz com que você digitalize sem um projeto, faz com que você tenha documentos intermediários e o fim às vezes desaparece, faz com que você misture os documentos finalísticos com os documentos de atividade e meio, faz com que você não encontre os documentos na hora de uma necessidade, que você exclua um documento, infelizmente, por não saber simplesmente que ele tinha uma periodicidade maior. Outra hora você acaba controlando o documento nato digital no meio físico. A gente não guarda nato digital no meio físico. Nato digital é controlado no meio digital. O físico é no físico. E a legislação, ela estabelece para a gente alguns critérios para a gente poder digitalizar o documento e ele ter validade do documento físico, mas em relação ao nato digital, não tem nada que faça com que a gente imprima esse documento e ele fique valendo, sabe? Tipo assim, é totalmente incoerente. Você precisa ter um sistema de gestão inteligente e eficiente para você controlar a sua documentação digital, para você controlar a sua documentação física. E para você fazer a digitalização eficiente dos seus documentos físicos, excluir o que for possível excluir e se tornar uma pessoa, uma empresa, né, um empreendimento aí legalizado, agindo de acordo com os padrões da biblioteconomia, da arquivologia e o que a lei brasileira pede para você fazer, você precisa cumprir. É isso. Se você precisar de ajuda para organização, gestão de documento e informação, eu trabalho com consultoria há 12 anos e eu estou aqui para te ajudar. Um abraço.